Fala, nação rubro-negra! Fala Lusquinho chegando na área e trazendo mais um corte, com muitas notícias e informações do Mengão para você. Flamengo que terá um Fla-Flu nessa noite de quarta-feira, exatamente. Maracanã vai estar completamente lotado de rubro-negros e rubro-negras para receber o nosso Flamengo e também, o Fluminense que vai estar jogando, no Maracanã, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo que está tentando ali, de certa forma, abrir uma gordura, agora nessa reta final, diante do time do Palmeiras. Já tem 3 pontos de vantagem. Agora, se vencer, o Fluminense, essa pontuação poderá ser ampliada em caso de tropeço do Palmeiras contra o Vitória ou mantida, aí faltando 4 rodadas depois dessa partida. Olha, reta final. Agora, meus amigos, é vencer, vencer e vencer. Vamos aqui acompanhar o que eles trazem, de notícias e informações, inclusive de lá do Maracanã, sobre o Flamengo e, logicamente, como as equipes vão chegar para essa partida, sem contar também a final, da Libertadores da América que está se aproximando. Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Fica ligado, tem muitas promoções agora, meus amigos. Black Friday, muitas promoções aí do YouTube aparecendo aqui para vocês. Preços imbatíveis. Dá uma conferida aí embaixo, na descrição e também nos cardzinhos que vai aparecendo aí para vocês. Agora simbora pro vídeo. A gente volta lá pro Rio de Janeiro agora para falar com a Lívia Laranjeira, do lado de fora do Maracanã. Minha parceira já atualizou o noticiário do Pedro, envolvendo a final da Libertadores no dia 29, mas hoje tem um jogão de bola. Flamengo e Fluminense, hoje no caso Fluminense e Flamengo. Vamos começar com o noticiário do time mandante. Como chega o Flusão para esse jogo de hoje, Lívia? Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde novamente, Vini. Vamos então falar do Fla-Flu, Fla-Flu sempre cercado de muita expectativa, com muitas atrações. Esse de hoje não é diferente, os dois times brigando por coisas importantes nesse Campeonato Brasileiro. Então a gente começa falando desse Fluminense, que briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, O time do Zubeldia está em 7º lugar na tabela do Brasileirão, quer entrar no G5, que nesse momento dá vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, mas está ali na briga também pelas vagas para a chamada pré-Libertadores, para o mata-mata antes da fase de grupos. O Zubeldia tem o retorno do Martinelli. Martinelli cumpriu suspensão diante do Cruzeiro, volta a ficar à disposição e já deve voltar a ocupar uma vaga de titular no meio-campo, ao lado ali do Hércules e do Lúcio Acosta. Essa deve ser a única mudança em relação à equipe que empatou contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. A gente tem um campinho provável do Fluminense para colocar aí na tela. Zubeldia deve escalar o time com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, e lá na frente, Serna, Canóbio e Everaldo, esse o provável Fluminense. Vini. Valeu, Lívia Laranjeira atualizando o noticiário do Fluminense, com campinho e tudo. E aí preciso te perguntar, e o outro lado dessa decisão? Porque não é final, como você disse aí, Tem a final da Libertadores daqui dia 29, mas é uma decisão, Especialmente para o Flamengo, que entra como líder do Campeonato Brasileiro e precisa vencer. Com problemas, o Felipe Luiz para a escalação de hoje, conta tudo. É isso, o Flamengo que no fim de semana, com a vitória diante do Sport e a derrota do Palmeiras contra o Santos, assumiu a liderança, eram jogos atrasados do Campeonato Brasileiro e agora tenta se manter à frente do rival pelo título brasileiro. O Felipe Luiz tem problema sim, tem retornos também, Jorginho deve voltar a ficar à disposição, ele está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, deve voltar a ficar à disposição, mas o Léo Ortiz ainda está um passo atrás nesse processo de recuperação, então hoje ainda não deve ser relacionado. E o Felipe Luiz aguarda também, Vini, os jogadores que estavam com as suas seleções nessa data FIFA, São muitos. Arrascaeta, Vinha, Varela, Carrascal, Gonzalo Plata, os brasileiros também, o Alexandro e o Danilo, todos eles voltam a tempo do Fla-Flu. Os estrangeiros voltam hoje à tarde, os brasileiros chegam um pouco mais perto da hora do jogo, mas todos já estarão aqui
na hora do jogo. E aí vai depender da avaliação de cada um, da condição de cada um, para que o Filipe Luís possa fechar essa escalação. A gente também separou um Flamengo provável, mas é um Flamengo com mais dúvidas justamente por causa da condição desses jogadores. A gente imagina um Flamengo com Rossi no gol, Emerson Royal, João Vitor ou Danilo, né? Aí o Danilo pode já voltar aí para o jogo. Então, Emerson Royal, João Vitor ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Eric Pulgar, Saul ou Jorginho. E aí lá na frente a gente tem Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha ou o Wallace Ian e Samuel Lino, esse o Flamengo provável, Vini. Com muitos problemas, com essa dúvida na zaga, se o Danilo já volta ou se o João Vitor, garoto, segue mantido no time. Oli, só para te liberar e fechar contigo esse noticiário quente do Fla-Flu, mas especialmente hoje do lado do time visitante no Clássico, Flamengo, por essa questão do Pedro, a gente lembra que o Filipe Luís agora, com essa ausência do Pedro, praticamente vai ficar sem opções para o ataque, porque o Plata já não poderia jogar em função daquela expulsão. Já dá para projetar um pouco o que o Filipe Luís vai poder escalar para essa final daqui 10 dias? Olha, é muito difícil entrar na cabeça do Filipe Luís, né? Ele não gosta muito de dar pistas. E ele fica sem um centroavante, um jogador mais de área. O Bruno Henrique vinha sendo uma opção quando o Filipe não tinha o Pedro, então mas é um jogador de características muito diferentes, né? Um jogador muito mais móvel. E aí tem jogadores de lado de campo aí em mais quantidade. Tem o Everton Cebolinha, tem o Luiz Araújo, por exemplo, que vão ser titulares hoje, mas realmente um jogador das características do Pedro, o Filipe não tem, e aí não tem o Plata também. Tem o Wallace Ian, que perdeu oportunidades depois daquela expulsão, a gente lembra, né, que o Filipe chegou a criticá-lo numa entrevista coletiva, então é um jogador que não tem tido tantas oportunidades com o Filipe Luís, e é um jogador mais jovem. Acho que dá para imaginar mais o Bruno Henrique assumindo esse protagonismo e essa figura de liderança nesse ataque, até por tudo que ele já fez no Flamengo e na Libertadores, mas é difícil ainda entrar na cabeça do Filipe pensando nessa final, Vini. Mas eu tô contigo, viu, Li? Acho que tá tudo caminhando para que o Bruno Henrique seja o escolhido. Pelo que a gente viu nos últimos jogos, o Wallace Ian perdeu muito espaço desde aquela expulsão, né? E não imagino que o Juninho vá ganhar essa oportunidade. Talvez até entre, mas não para começar. Tô contigo nessa. Bruno Henrique, possível e provável atacante do Flamengo para essa decisão do dia 29 contra o Palmeiras lá em Lima, na Libertadores. E um grande clássico acontece no Rio de Janeiro. O Fla-Flu por si só já é importante. Se torna mais ainda, não é, Rafa? Com o Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro, mas, por outro lado, uma notícia ruim para os rubro-negros nessa reta final de temporada, Rafa. Exatamente, Bruno, uma lesão do Pedro que dá até para dizer uma questão comparativa mais grave do que a anterior, porque a fratura do braço está demorando para poder ele ficar totalmente livre dela. A última informação que o Flamengo divulga dá conta que ele já está com o local calcificado, mas pelo menos era uma coisa que tinha uma condição maior de previsão. Esta lesão muscular na coxa esquerda não tem o posterior, o músculo da alavanca. Isso faz com que os médicos tenham qualquer tipo de cautela para poder estabelecer um prognóstico de retorno. O que se sabe é que quando ele voltar só será em 2026, significando, portanto, que o Pedro está fora da final da Libertadores, da reta decisiva do Campeonato Brasileiro e também, se o Flamengo ganhar a Libertadores, da Copa Intercontinental. Notícia muito ruim para a torcida do Flamengo, para o jogador, e a expectativa é que o técnico Filipe Luís coloque o Bruno Henrique como titular no comando do ataque essa noite contra o Fluminense. Mas eu digo expectativa porque é preciso que a comissão técnica do Flamengo considere algumas variáveis para definir a escalação para o jogo desta noite. A gente tem uma tela preparada aqui para os fãs do Sport Center que traz os jogadores do Flamengo que foram convocados para as suas respectivas seleções para essa data FIFA, 7 ao total. E a tela mostra exatamente a minutagem desses jogadores. Dos 7 convocados do Flamengo, quem tem a situação mais complicada em termos de desgaste é o Gonçalo Plata, que jogou as 2 partidas da seleção equatoriana em um total de 135 minutos. Por exclusão, o atacante está fora do jogo de hoje contra o Fluminense, pelo menos desde o início. Depois vem o Varela, que jogou uma partida apenas, mas foi a primeira, está em condições de jogo. O Alexandro Idem jogou a primeira partida da seleção brasileira, não jogou ontem contra a Tunísia. O Arrascaeta jogou ontem um total de 67 minutos.
minutos, indicando, portanto, que ele começa hoje no banco de reservas. Esta é a tendência. O mesmo se aplica ao Danilo, que jogou apenas o primeiro tempo contra a Tunísia, e o Vinha, que jogou uma partida só, um tempo, e foi o jogo anterior da seleção uruguaia. E fechando com o Carrascal, quem tem a menor minutagem, foram apenas 34 minutos, e ele jogou os 2 jogos, um pouquinho cada um, da seleção da Colômbia. E por conta dessa minutagem baixa, somando os 2 jogos, dá pra gente imaginar que o Carrascal ganhe a titularidade essa noite contra o Fluminense. Desenhando um provável Flamengo, lembrando que esses jogadores todos se apresentam durante a tarde na concentração e que somente às 18 horas, durante a preleção, é que o Felipe Luiz vai divulgar para os jogadores a escalação. Mas um provável Flamengo teria Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, como o Léo Ortiz tem pouca chance de jogar e o Danilo vem desgastado, João Vitor na zaga ao lado do Léo Pereira, que está pendurado. O Flamengo tem ao todo 8 pendurados, e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio-campo com o Pulgar, o Jorginho que volta ao time, e aí a dúvida, Saul ou Carrascal. Na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Do outro lado, o Fluminense com a volta do Martinelli, sem nenhum tipo de mistério. O técnico Luiz Subeldia não conta ainda com o Cano, segue entregue ao departamento médico. Portanto, é aquela escalação que o torcedor tricolor já vem se acostumando. Sempre aquela dúvida envolvendo o comando do ataque, mas hoje, mais uma vez, o Everaldo deve ser titular. Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Na frente, o Canóbio, o Everaldo e o Kevin Serna. A bola rola às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Falei que o Flamengo tem 8 pendurados, o Fluminense tem 7 pendurados, portanto, toda cautela é pouca para o clássico dessa noite, visando a sequência dos 2 times no Campeonato Brasileiro. O capixaba Davi Lacerda será o árbitro do jogo e a bola rola para um público superior a 62 mil pessoas. Isso eu posso assegurar pela venda antecipada. Bruno. Boa, Rafa. Porque aí o Flamengo vai jogar contra o Red Bull e o Fluminense enfrenta o Palmeiras. Nos últimos 5 jogos, então, entre os dois, a gente tá vendo aí, olha só, entre os dois não, os últimos 5 jogos dos dois, tá? Fluminense com 66% de aproveitamento, Flamengo com 73%. Gols marcados, aí o número do Flamengo é bem mais alto, 13 contra só 3. Gols sofridos, é mais equilíbrio, mas o Flamengo sofreu um pouquinho mais. Vamos começar pelo Pedro, então, pessoal. Eu ia falar assim, poxa, aqui o Pedro parece sempre do Flamengo de azarado, né? Além de competente, acho que as coisas deram muito certo na vida dele. Mas ele, acho que sempre tem que ser muito resiliente, porque todo momento, muitas contusões, outras até mais graves do que essa. Essa não é tão grave, mas é em um momento especial da carreira dele. De novo. De novo, de reta final de Brasileiro, não é, Jailson? E de decisão de Libertadores. De convocação para a seleção lá na época, né? As 2 vezes, né? Aquela primeira anterior ele sofre a lesão, ainda no Fluminense, se eu não estou enganado. Não, então, na época, aquela depois lá, do Flamengo. E aquela era a convocação para a Olimpíada. Exato. E ele tava para ir pro Real Madrid, lembra? A do Real Madrid eu não lembro. Era nessa mesma época, era. Entendi. Talvez o Rafa lembre, mas era assim. Eu não lembro. Era eu lembro que teve a questão de ir pro Real Madrid. Então, eu lembro que teve a questão do Fluminense. Ele acaba indo pra Fiorentina, né? Isso, mas antes, lá nessa primeira conversa, quando ele ainda era do Fluminense, naquele momento de seleção, ele estava sendo observado pelo Real. Aí tem essa lesão. Depois tem a questão da Olimpíada também. Depois a questão... teve outra lesão da seleção. Ele acaba conseguindo ir pra Copa lá, né? Depois, enfim. Verdade. Só que aí agora, mais uma vez, reta final de Libertadores, sendo que assim, em 2022 o Pedro era o cara, né, do Flamengo, só que ainda tinha o Gabigol. Exato. Então até isso ainda até é meio ofuscado, até pelo gol do Gabigol na final de novo. Quem faz o gol da final é o Gabigol. E o Pedro era o artilheiro daquela Libertadores. O Pedro foi o melhor, né, o rei da América naquela Libertadores. Mas até nesse caso, né, o Gabigol foi lá, faz o gol da final, enfim, e essa Libertadores novamente, esse ano, né, essa temporada ao lado do Arrascaeta, principal jogador da equipe, e aí na reta final uma lesão boba, a do braço, que é uma lesão boba, porque ele dá um choque de frente ali com o defensor, e ele acaba tendo uma lesão grave no braço, mas aí vem essa lesão muscular, que acaba com a temporada do Pedro de 2025 novamente, né? Lembrando que ano passado o Pedro também teve lesão, né? Que ele só foi ultrapassado lá no final com o Yuri Alberto. Não verdade, teve isso, que ele ficou 3 meses quase sem jogar. Ele perde a final da temporada também, e aí o Yuri Alberto depois vai passar na artilharia. Caramba, o livro da carreira do Pedro vai ser recheado, hein? Mais uma lesão. Teve a história do Sampaoli. Sim. Teve a bronca que ele tomou do Felipe Luiz esse ano. Pois é, é um último ano, né, pegando o recorte desde essa lesão no ano passado do Pedro, tem sido de muitos altos e baixos. E esperava-se
uma afirmação maior de um cara. No momento em que o Gabigol deixa o clube, e ali era, Pedro, agora é você o cara, não tem discussão, não tem a concorrência, porque o Juninho chegou para compor elenco, e nesse momento ele teve essa dificuldade, né? Até de treinadores cobrando mais essa participação dele, e o Pedro, mesmo que a duras penas, aceitando a crítica, porque ele melhorou, evoluiu nesse aspecto, passou a ajudar mais sem bola, e tanto é que voltou a ganhar espaço no Flamengo, mas agora sofre de novo com lesões, e isso afasta da segunda Copa do Mundo da carreira dele, porque acaba sendo muito improvável o Ancelotti dar uma oportunidade para o Pedro, já que a gente tem só mais uma data FIFA em março. Então vai ser começo de temporada, o Pedro remando de novo para voltar, e até pelo que o Rafa nos passou, o Pedro volta em 2026 e a gente não sabe se vai estar inteiro já na pré-temporada. Então, por tudo isso, é um baque não só para o Flamengo, mas também para o Pedro, né? Que chegaria numa segunda Copa do Mundo com um status diferente, possivelmente até como titular por essa lacuna que ainda existe na camisa 9 da seleção. Fala, Rafa, porque antes existiria esse mistério, principalmente em relação ao jogo da Libertadores, daqui 10 dias. Agora esse mistério não existe mais, é montar o time sem o Pedro, Rafa. E aí a discussão passa a ser sobre as soluções do Felipe Luiz, né? Normalmente ele não tem feito algo que algumas pessoas têm debatido aqui internamente no Rio de Janeiro em relação ao olhar para o perfil do elenco do um outro centroavante de ofício, que no caso é o Juninho, ele deveria ter um pouco mais de oportunidades na medida em que o Pedro não tem condição de jogo. E o que o Felipe Luiz tem feito habitualmente? Colocado alguém para poder fazer o papel do centroavante. Ora o Bruno Henrique, ora o Gonçalo Plata, em alguns momentos, por circunstâncias de jogos, até o próprio Arrascaeta exerceu uma função de falso 9. Então, assim, a solução, para mim, passa muito por isso. Eu não consigo imaginar que numa reta aguda de brasileiro, com o Flamengo líder, com uma final de Libertadores para acontecer daqui a 10 dias, eu não consigo imaginar que o Felipe Luiz vai colocar o Juninho para dar uma incrementada e aí manter um modelo de jogo com a figura do centroavante. Não, ele vai para a bola de segurança, que é repetir formações que ele já tem utilizado na temporada, principalmente no segundo semestre. É óbvio que é uma grande perda, todo mundo sabe o potencial que o Pedro tem, o quanto a presença dele, e em primeira hora, se não me engano, foi o Jailson que falou sobre isso, ele tem em campo, o Flamengo ganha a questão da referência para o trabalho coletivo, as tabelas pelo corredor central, o pivô que puxa a marcação do adversário e abre a lacuna para a projeção dos homens de lado e para os homens de meio campo. Sem ele, ninguém faz isso. O que não quer dizer que o Flamengo não consiga desenvolver o seu jogo de outra forma. Eu acho que tem repertório de sobra ainda, e se por acaso perder a Libertadores ou tiver alguma coisa que envolva aí essa reta final de brasileiro e o Flamengo perca o título para o Palmeiras, eu não acho que vai dar para colocar na conta da ausência do Pedro. Eu acho que existem argumentos de sobra no elenco do Flamengo para poder encontrar uma solução para isso. Ah, mas atrapalha, né? Atrapalha, né, Rafa? Isso é... Tudo bem. Atrapalha. Atrapalha. Negável. Isso, sem dúvida, né? Não dá pra falar. Por exemplo, eu acho que seria muito pior para o Flamengo se não tivesse o Arrascaeta nessa reta final. Perder o Pedro é ruim? Péssimo. Mas não ter o Arrascaeta seria pior para o funcionamento da equipe e para o tanto que o uruguaio está produzindo para o Flamengo em 2025. Nesse sentido, sim, né? Sim, nesse sentido, sim. O Mas é uma perda, né? Arrascaeta é uma bola de ouro até agora, né? Sem dúvida. E essa nova maneira do Flamengo jogar, isso já está automatizada na equipe ou não? O Felipe vai precisar disso... difícil, eu não vou nem Bruno. falar daqui 10 dias, porque ele já precisa para hoje, para fim de semana, para o brasileiro, né? Então, é muito difícil, cara. Depende muito do jogo, depende muito do adversário, porque vai depender da defesa, a forma que você vai pegar a defesa, se a defesa vai estar muito postada, se o time adversário vai sair um pouco mais para deixar espaço, porque, por exemplo, tem as dinâmicas que já são automáticas dos jogadores, cara. Assim, dos jogadores de meio campo, principalmente. Por exemplo, o Arrascaeta domina a bola pela esquerda, dá um corte para dentro, ele já espera um pivô. E os dois já E aí, ele já estava, né? exatamente. Aí, por exemplo, o próprio Luiz Araújo, aquela chapadinha do Luiz Araújo. Às vezes é um passezinho no pivô, o pivô só escolhe e ele já vem na chapada por fora. Então, são jogadas e movimentações que já tem no automático. Então, você, mudando o jogador da referência, você muda a movimentação de basicamente 5 ou 6 jogadores. Porque o Bruno Henrique não joga de costas. Ele tem dificuldade de jogar de costas, ele tem dificuldade de fazer essa proteção e conseguir ajeitar para quem vem de trás. Então, o que pode acontecer mais e o que vai exigir mais, ao meu ver, com essa mudança, vai diminuir a probabilidade de jogadas por dentro do Flamengo, de você ter, por exemplo, um corte para dentro do Carrascal ou do Luiz Araújo para ativar ali um pivô, uma referência, e
e você vai ter a necessidade dos laterais ultrapassarem mais. Por quê? Porque aí você tem o lateral ultrapassando e a possibilidade do cara, em vez de cortar para dentro no pivô, ele tem a possibilidade de cortar para dentro e finalizar. Ou dar o passe no lateral para ir cruzar a bola para a área para o Bruno Henrique estar no lugar que ele é bom, que é o cabeceio, que é a impulsão, que é o jogo aéreo. Então, a tendência é que o Flamengo, nessa reta final, use mais os corredores com os laterais. E aí o Alexandre, por exemplo, quando tiver em campo, vai precisar passar. Mas isso tira o jogo do Arrascaeta? Não, o Arrascaeta se reinventa, né? Por si só, ele não vai conseguir ter aquele bate de fora, né, com a referência, mas ele vai tentar acionar mais o Bruno Henrique no facão, na diagonal. Vai cortar para dentro, vai indicar a movimentação para o Bruno Henrique fazer aquela diagonal para dar a pifada para o Bruno Henrique sair na cara do gol. São essas dinâmicas, assim, depende muito do adversário, depende muito da linha de defesa, mas tem, assim, uma certa alteração na movimentação de alguns jogadores. E que personagem que fica ainda maior agora, que é o Bruno Henrique. Não é? Por si só já era um personagem grande pelos títulos, não é, Rafa? Pela história. 14 títulos, não é? Ele e o Arrascaeta. Exatamente. E ele... são os dois recordistas. Podendo conquistar ainda 3 esse ano, vamos pensar assim, né? E depois, se a gente pensar na Libertadores, no Brasileiro e até num eventual Mundial. Mas assim, depois de tanta polêmica, ele se torna o cara que é o cara da reta final da temporada para o Flamengo, Breler. E o Bruno Henrique foi abraçado não só por companheiros, pelo Felipe Luiz, mas institucionalmente pelo Flamengo, nesse caso do julgamento. Ele recebe uma punição branda, só a multa, o clube comemora e celebra até de maneira oficial. Para mim, um equívoco, tá? Grande do Flamengo no aspecto institucional, porque o Bruno Henrique cometeu uma falha grave que poderia prejudicar não só a carreira dele, mas também o Flamengo. E o clube preferiu ir por esse caminho de celebrar o jogador depois do que consideraram até uma absolvição, né? Não foi uma absolvição. Bruno Henrique foi condenado. Aliás, eu achei até que o Felipe Luiz se comportou mal ali na entrevista. Sim, o Felipe falou em absolvição. Pois é, e acho que todo mundo ali internamente foi por esse caminho de estamos com o Bruno Henrique. E eu entendo até de jogadores, do treinador internamente ali, a gente está com você, sabem que ele viveu momentos de muita apreensão, né? Poderia ter pegado uma pena muito pesada e uma pena até que pudesse, de certa forma, prejudicá-lo no aspecto esportivo, mas não vejo motivo para o Flamengo ter ido por esse caminho institucional. Agora, a expectativa é que o Bruno Henrique tire esse caminhão das costas e passe a jogar mais, porque também é uma temporada de muita oscilação dele, né? Teve ali bons momentos, chegou a ser decisivo na Libertadores, mas não é o Bruno Henrique que o torcedor rubro-negro espera com sequência, com mais participação no jogo, até por jogar nessa posição como referência e não aberto pelo lado. Mas uma situação que o Felipe Luiz pode tentar mais, caso o Bruno Henrique não emplaque ou não tenha uma sequência de boas atuações, é fazer novamente sem a referência, encaixando Luiz Araújo e Carrascal juntos. E aí passa a ter, de novo, um ataque muito móvel, variando essa referência ali com Arrascaeta e Carrascal mais centralizados. Pode funcionar, é um jeito que o Felipe gosta também, né, de ter esse ataque móvel, já tentou assim com Plata, mas eu vejo hoje que não é uma garantia também, até pelo fato do Bruno Henrique ter pedido para não jogar mais como referência, que ele vai ocupar essa lacuna deixada pelo Pedro, porque não tem as características de um centroavante. E outra coisa, o Flamengo perdeu muito nos últimos jogos, no perde e pressiona lá na frente. Isso não tem funcionado como o Felipe Luiz gosta. Ele já deixou, né, uma insatisfação em aberto por isso, né, que o time às vezes não tem a rotação ideal lá na frente e por isso acaba... Por isso deu a bronca no Pedro até? Não, mas ele falou que precisava treinar também. Mas até depois que o Pedro evolui... O Pedro passa a fazer esse papel, mas nos jogos recentes, lá na frente o Flamengo tem deixado a desejar na pegada e é normal. A gente está em fim de temporada, jogadores já não têm mais o pique do começo do ano, então até por isso, Cebolinha, Michael, Juninho vão ser importantes nessa rotação que o Flamengo vai precisar, não só pensando na final da Libertadores, mas para o fim da temporada. Você mostrou, dessa vez o Flamengo teve muitos jogadores convocados e se na data FIFA anterior o Felipe Luiz conseguiu rever, não é rever alguns conceitos, mas reensaiar, né? Treinar mesmo. Treinar, né? Ele falou assim, a gente perde algumas coisas, exato, né? Processos, isso, né? Dessa vez ele não teve essa chance, né, Rafa?
Não tem. E isso vai fazer a diferença em algum momento. Não sabemos se isso vai ser uma coisa para curto prazo, ou seja, se o Flamengo já vai sentir nos próximos jogos, hoje contra o Fluminense, contra o Bragantino no fim de semana, ou se vai ser uma coisa para a final da Libertadores, ou enfim. Mas em algum momento o Flamengo vai indicar, né, e tomara para o Flamengo e para a torcida do Flamengo, que seja uma coisa muito sutil, muito imperceptível, a ponto de não ter nenhum impacto no resultado, nas metas da temporada, mas é óbvio que não ter tido essa oportunidade de treinar o time inteiro e descansar também, controlar fisicamente o seu elenco nesse período da data FIFA com 7 jogadores convocados, isso vai ter um preço a ser pago pelo Felipe Luiz e pela sua comissão, que é suficientemente tarimbada também para poder minimizar esses impactos. Só para retomar um pouquinho do raciocínio que o Jailson desenvolveu sobre o Flamengo ter que modificar algumas movimentações, né, alguns entendimentos prévios, precisarem de alguns ajustes para que o time funcione coletivamente sem o Pedro, é importante dizer também o seguinte: em alguns momentos da temporada, o Flamengo fez bons jogos sem o Pedro. E eu não estou me referindo a jogos lá no primeiro semestre, não. A gente vai lembrar os jogos contra o Atlético Mineiro, por exemplo. O Flamengo fez boas partidas tecnicamente. Jogo contra o Inter, uma parte dele sem o Pedro, o Flamengo conseguiu desenvolver também o seu jogo. Então, assim, não é nada, ao meu entendimento, tão difícil de ser executado. Talvez careça de uma retomada de ajuste. E para isso servirão os próximos treinos. Mas não acho que seja algo tão complexo para o Flamengo desenvolver. Em outras palavras, o Flamengo consegue jogar coletivamente de uma outra forma sem ter o pivô, no meu entendimento. E sobre a questão da minutagem dos jogadores, Bruno, assim, o Flamengo tem algumas posições em que ele é abundante, né? Por exemplo, nem o Alexandro, nem o Vinha jogaram muito nessa data FIFA. Jogaram pouco. O Alexandro, por exemplo, ontem não jogou. Mas ainda assim tem o Ayrton Lucas, que é quem está mais inteiro para jogar o clássico de hoje. Então, assim, soluções o Felipe Luiz vai acabar encontrando. Tá, e aí tem um Fla-Flu no meio dessa história. Tem, Rafa? Você conhece bem. Tem. E aí é bom ou ruim ter um Fla-Flu hoje? Porque uma vitória no Fla-Flu não resolve esses problemas, mas ameniza. É mais ruim, né? É péssimo. Ruim, né? O Flamengo é péssimo. Péssimo, muito ruim. Hoje, se pudesse escolher qualquer adversário hoje que o Flamengo enfrentar, qualquer um, menos o Fluminense. E o Palmeiras, evidentemente, pelo pareamento entre as duas equipes. É péssimo para o Flamengo pegar o Palmeiras hoje. Não, o Fluminense em especial, o Jailson, porque dos rivais cariocas, o Fluminense, tirando os últimos 4 jogos, em que o Flamengo teve 2 vitórias e 2 empates, até então, até um ano atrás, o Fluminense vinha de um retrospecto recente favorável contra o Flamengo. Então, assim, o torcedor sabe que é um jogo que tem uma química especial. Essa vitória no turno, com o gol do Pedro, foi nos acréscimos, praticamente. Então, assim, o clássico hoje é péssimo. Mas é por isso que eu fiz a pergunta, porque é óbvio que é difícil você enfrentar um clássico e ainda mais de equilíbrio e tal. Mas a vitória no clássico, no Fla-Flu, ela tem um impacto positivo muito maior do que em qualquer outro jogo. Então, por exemplo, se o jogo de hoje fosse em casa contra o Sport, que é o último colocado. Tava ótimo. Não, sim, porque é um adversário fraco e é mais provável que você vença. Isso sem dúvida. Isso o Bruno também Só que acha, aí, até no dia seguinte, a questão assim, mas também é o Sport, mas também eu quero ver com outro adversário. Num Fla-Flu, se você conseguir vencer o que é mais difícil, você tem o seguinte, olha aí, vencemos o Fluminense por você e tal, e você ganha uma confiança maior do que você ganharia em uma outra partida. Não, você tá pensando no posse. Dito tudo isso, Flamengo e Sport, pô, tava lá assinado. Juventude, isso vai subir de baixo pra cima. Tudo falou, Flamengo e Sport. Não convenci ninguém. Falei, não convenci ninguém. Mas se vencer a manchete amanhã aqui do Sport Center, vai ser a mais bonita. A manchete tá pronta, mas tem o si. Não tem, Breno? E quando cruza com o rival, e o rival tem a chance, de certa forma, de azedar a chance de título, amigo, Fluminense como o Santos atrapalhou a vida do Palmeiras. Isso. Tu acha que o Santos não correu 200? Além da situação do Santos. Além da situação. De estar brigando contra o rebaixamento. A necessidade de você poder atrapalhar teu rival na luta pelo título. Tanto é que o Santos ganhou 3 clássicos na Vila. São o Voivoda, né? O 3 jogos, 3 clássicos. Exatamente. Fala, Rafa. Na teoria, o jogo de hoje contra o Fluminense é o mais difícil para o Flamengo dos últimos 5 do campeonato, incluindo o jogo contra o Atlético Mineiro fora, porque se o Atlético for campeão da Sul-Americana, vai ser o jogo subsequente, pode ser o jogo da ressaca. É mais difícil hoje o Mirassol. Mas olha só, o Mirassol é mais difícil, mas as circunstâncias podem ser favoráveis. O Flamengo pode chegar em Mirassol campeão
brasileiro. Pode ser, né? pode. Então, assim, não dá pra gente projetar tanto assim. Numa questão específica de momento, o Fluminense, se o Flamengo pudesse inverter a tabela e jogar contra o Bragantino hoje, seria muito melhor, né? Mas assim, eu acho que eu entendi o que o Bruno quer dizer. Eu não acho que uma vitória sobre um clássico vai trazer um contorno de expectativa e motivação muito diferente a esta altura da temporada do que garantiria uma vitória num jogo qualquer. Porque para o Flamengo são 5 decisões daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. O Flamengo mira tecnicamente o título. Então os 3 pontos de hoje contra o Fluminense valem os mesmos 3 pontos contra o Bragantino, contra o Ceará, contra o Atlético, contra o Mirassol. Então assim, eu não acho que tenha um contorno além. Eu acho que por ser uma reta final de temporada de Campeonato Brasileiro, do qual o Flamengo é o líder, a equivalência do valor da vitória será muito parecida. Ok, vocês me convenceram, tá? Tudo certo. Vocês... Mas se vencer amanhã, a manchete vai ser mais bonita. Mas qualquer 3 pontos, 3 pontos. Vai ser bonito de qualquer jeito. Né? Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que está nessa disputa, né, com o time do Palmeiras agora nessa reta final. O Mengão, né, que terá esse confronto contra o Fluminense, agora a rodada ela se inverte, porque o Palmeiras tinha o confronto mais difícil na rodada passada e o Flamengo, teoricamente, o confronto mais fácil contra o time do Sport. O Flamengo fez o que tinha que fazer, venceu o Sport, conquistou os 3 pontos e o Palmeiras não conseguiu fazer o que tinha que fazer, que seria, no mínimo, empatar com o Santos, perdeu o jogo. E aí o Flamengo pulou para a liderança e ainda abriu 3 pontos de vantagem. Agora, nessa rodada, o Palmeiras terá um adversário teoricamente um pouco mais acessível, que é o Vitória, que está brigando aí para fugir da zona de rebaixamento, mas o jogo é no Allianz Parque, e o Flamengo, um adversário mais difícil que está tentando se firmar na Libertadores, que é o Fluminense. Então essa rodada, né, os papéis se invertem. O Palmeiras não fez o que tinha que fazer. Esperamos que o Flamengo consiga fazer o que tem que fazer, que é vencer o Fluminense. É um adversário difícil, um jogo difícil, mas que o Flamengo, na minha opinião, tem condições de fazer um bom jogo no Maracanã e conseguir essa vitória diante do seu torcedor, que vai estar no Maracanã para apoiar e empurrar o Mengão para essa vitória. Então vamos torcer muito, né, para que o Flamengo entre com muita disposição, muita vontade, né? A gente sabe e entende que essa reta final de campeonato, os jogadores chegam mais desgastados, tem os desfalques, né? Tem aí os jogadores lesionados, como é o caso do Pedro, do Léo Ortiz. A gente entende tudo isso, mas foi para isso que o Flamengo montou um elenco grande, para que quando chegasse nessa reta final conseguisse montar times competitivos ao ponto, né, de conseguir superar os seus adversários. Então eu estou confiante, tá, para o jogo de hoje, mesmo sabendo que é um jogo muito difícil e complicado diante do Fluminense, beleza? Meu placar para o jogo de hoje? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo é o meu palpite para esse confronto. E você? Qual o seu palpite para o jogo de hoje? Vamos ver se você é bom de palpite, tá? Aproveita, fica ligado, hein? O YouTube tá lançando aí o YouTube Shopping. Galera, preços imperdíveis. Dá uma conferida aqui no link na descrição do vídeo. Clica ali nesse link, dá uma olhada nos produtos e também fica de olho aí nos cardzinhos que vai aparecendo na sua tela. Te garanto, hein? Preços imbatíveis que você não vai encontrar por aí. Aproveita que tudo no início assim é muito bom e maravilhoso. Então essa é a oportunidade, é o momento de você aí encher o seu carrinho, comprar muitas coisas, né, que você tá precisando e pagando barato, né? Parceiro, agora é o momento, beleza? Já dei a dica, hein? Fica ligado aí nos cardzinhos que vai aparecendo na tela e sempre dá uma conferida na descrição, que os links, né, vão estar sempre por ali, das principais lojas, tá? Direto ali, vinculado com o próprio YouTube. Então, meu amigo, aproveita que no começo tudo é flores, né? E você vai aí comprar muito pagando pouco. Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!